Obrigado, Letícia, pela introdução. Obrigado à comissão organizadora, né, ao Vinícius, a Denise, a Letícia, novamente, por terem me convidado. Eu vou até colocar meu cronômetrozinho aqui. Eu sei que a Denise vai puxar minha orelha se eu passar o tempo aqui, mas vou tentar ficar dentro do tempo para poder gerar uma discussão também, tá? Então, ficou para mim a tarefa de falar de pré-processamento para espectrometria de massas. Eu vou tentar falar que a ideia geral do pré-processamento para espectrometria de massa, tá? Contextualizar, talvez até lembrar de algumas das outras palestras que estão no programa. Ficou bem bacana o programa, eu vou tentar assistir as gravações depois. Infelizmente, eu não pude parar para assistir tudo. Então, eu acho que a gente não vai ter interação, né? Talvez depois nas perguntas, mas se a gente tivesse presencial, a primeira pergunta que eu ia falar era a seguinte: quando que a gente começa a analisar os dados? Tá? Então, eu tentei generalizar aqui, quando a gente está trabalhando com ômica em geral, eu posso generalizar a ideia de como que a gente vai trabalhar os dados, tá? Então, tem esse ciclo básico de ciência dos dados aqui, que se confunde um pouco com o método científico, né? Então, a gente vai ter nossos objetivos de pesquisa, ou nossa hipótese, a gente vai obter os dados através de um experimento, uma pesquisa de diferentes tipos, e a gente vai passar para a exploração dos dados. Geralmente a gente busca por padrões inicialmente, ou a gente impõe um modelo a esses dados, e aí a gente tem esse ciclo, né? A partir dos resultados que a gente obtém, a gente lança novas hipóteses, vai refinando essas hipóteses e modificando os modelos. Então, se eu pudesse fazer essa pergunta e a gente interagir, eu perguntaria onde a gente começa. Para mim, o principal erro, o principal problema que a gente tem em interação multidisciplinar é que muita gente começa a analisar os dados depois que os dados são adquiridos. Mas você tem que pensar na análise de dados quando você lança a sua hipótese, tem seu objetivo de pesquisa. Porque o que você vai poder extrair de informação dos seus dados está intimamente ligado a como você desenhou o seu experimento, o seu desenho experimental, tá? Então, a gente começa a analisar os dados quando a gente lança nossas hipóteses, lança nosso objetivo de pesquisa, tá? Então, no programa tem aí desenho experimental, algumas pessoas estão abordando, né, a parte analítica propriamente dita. Vocês sabem que quando vocês vão desenhar um experimento, vocês têm que estar cientes das fontes de variação, tanto da técnica analítica que você escolher, quanto do sistema biológico que você tem. Então, esse trabalho é muito bom, todas as referências vão ficar nos slides, cada uma das etapas de um experimento, a gente tem fontes de variação que a gente tenta controlar, tá? E aí, na fase pós-analítica aqui, que é depois que você desenhou o seu experimento, adquiriu os seus dados, que é quando você vai começar a fazer a sua análise, vai começar primeiro pelo pré-processamento e depois vai fazer uma análise estatística ou utilizar algum aprendizado de máquina. Se você não tomar os cuidados necessários, você não vai ser capaz de extrair a informação desse conjunto de dados, tá? Então, é sempre importante ter em mente que tipo de informação que você vai extrair e entender se o seu desenho experimental é adequado. Tá? Então, assim, o caso mais clássico é a análise de poder, né? Você tem poder estatístico para você diferenciar dois grupos, dependendo do tipo de metabólito, da classe de metabólito, da diferença, da magnitude da diferença que você espera. Então, existem técnicas hoje que te permitem estimar o número de amostras que você deve ter para um dado diferença, né, magnitude da diferença que você espera. Então, muito importante pontuar, toda vez que a gente está falando de análise de dados, a análise de dados começa no desenho experimental, tá? Então, tendo isso em mente, a gente vai falar hoje de pré-processamento, tá?
Então, existe uma variação na literatura, o que é considerado pré-processamento, tá? A gente vai abordar aqui esses tópicos, né, seguindo essa sequência, tá? A gente vai falar brevemente da conversão de formatos, por que é importante, quais são os desafios, os formatos abertos, que eu vou falar exclusivamente aqui também de software livre, tá? Existem muitos softwares comerciais que são muito bons para análise, mas eles têm a restrição, tá? Tem problemas de repetibilidade, você não pode compartilhar, outros grupos não vão poder usar os métodos que você desenvolve, então a gente vai se restringir aos softwares livres. E uma vez que a gente tem os nossos dados em formatos abertos, a gente vai seguir essa sequência de análise. A gente vai identificar e quantificar os picos, tá? Então, a partir dos picos quantificados, a gente vai agrupar picos dentro e entre amostras. Esse agrupamento vai nos permitir fazer a correção do tempo de retenção. Aqui, gente, muitas dessas técnicas, elas são bem parecidas entre técnicas de espectrometria acoplado ou não à cromatografia, tá? Algumas dessas técnicas de encontrar os picos, preencher os dados faltantes, alinhamento, você pode fazer também para outras técnicas como molde, ou mesmo se você tiver injeção direta. Mas, de modo geral, a gente vai estar falando aqui de cromatografia acoplada à espectrometria de massa, tá? Os gráficos todos que eu vou mostrar são de cromatografia líquida acoplada à espectrometria de massa, mas muitas dessas ferramentas que a gente vai discutir hoje também têm algoritmos especializados para analisar dados de cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massa. Então, a partir do agrupamento e correção dos tempos de retenção, a gente vai poder fazer imputação dos dados. Vou falar brevemente disso, dar um exemplo gráfico e falar por que é importante. Com esses dados já agora agrupados e preenchidos, a gente pode fazer também a anotação dos grupos de pico, tá? Eu vou deixar isso ilustrado. E a gente vou falar brevemente também da visualização. Notem aqui que muitas dessas etapas a gente está ligando aos dados brutos, tá? Então, muitos desses softwares que eu vou falar aqui hoje, eles têm formas de armazenar os dados brutos em um formato que é de mais rápido acesso na memória, né, enquanto você está fazendo os cálculos, mas a gente sempre vai ter que fazer acesso aos dados brutos para fazer essa imputação ou até mesmo a visualização dos cromatogramas extraídos, tá? A lista de picos quantificados muitas vezes não é suficiente para fazer essas análises, a gente tem que ter acesso novamente aos dados brutos. Tá? Então, antes acho que eu errei o slide, mas primeiro, conversão de formatos. Tá? Então, eu tirei até a tabelinha resumida. A gente tem o MS Convert, que é do projeto ProteoWizard, né, que é o mais utilizado para a espectrometria de massa. Então, o que esse projeto fez? Ele reuniu diferentes fabricantes de espectrometria de massa. Então, a gente tem aqui uma lista de alguns dos fabricantes de espectrômetro de massa e muitos deles têm seu formato proprietário, tá? Então, como eu falei, a maioria desses fabricantes, eles fornecem um software que te permite fazer a maioria das análises, só que essas análises você consegue fazer só para o formato daquele vendedor. Então, você não consegue, se você se especializar em utilizar um desses softwares, você não vai conseguir fazer para outro espectrômetro. Depois, se você tiver mudar de localidade ou estiver colaborando com outro grupo. Então, o ideal seria que a gente tivesse um formato comum em que a gente pudesse converter e usar em outros softwares. Tá? Então, esse consórcio ele entrou em contato com a maioria dos fabricantes e muitos fabricantes liberaram as bibliotecas para ler esses formatos e permitir a conversão para um formato único. Né? Então, o padrão da comunidade era o MZXML, agora está se fixando no MZML, né, que é um formato mais abrangente, né, ele tem mais características interessantes para armazenar todas as informações que a gente precisa para o experimento.
Essas tabelas aqui vocês conseguem acessar. De forma geral, essas conversões funcionam bem, então uma exceção de destaque é o Waters, tá? O formato de a conversão de alguns experimentos é bem problemática. Nesse link aqui da documentação do GNPS tem algumas discussões interessantes e alguns links para softwares novos da Waters que estão melhorando essa conversão, tá? Outra software que é muito interessante para a conversão de formatos, que é o OpenChrome, ele também tem biblioteca para conversão de vários formatos, tá? Em especial para cromatografia gasosa, por de espectrometria de massa. Então, ela é uma excelente opção open source também para fazer a conversão entre o formato proprietário e o formato aberto. Ótimo. Então, uma vez que a gente tem nossos dados convertidos do formato proprietário para o nosso formato livre, agora a gente tem os dados brutos, né? Então, eu vou tentar mostrar algumas ilustrações na hora que a gente for discutindo o que é o pré-processamento propriamente dito. Então, eu queria que a gente tivesse em mente aqui, essa figura ficou um pouquinho com baixa resolução, mas dá para a gente entender aqui que o nosso dado é tridimensional, tá? Nosso dado bruto. Então, aqui eu tenho primeiro a dimensão cromatográfica, tá? Então, eu tenho a separação na dimensão do tempo. Cada pico cromatográfico, na verdade, ele representa vários picos de massa, tá? Então, se você acessar esse pico cromatográfico, ele está representando vários picos de massa aqui, reunidos. Então, a gente tem que ser capaz, para identificar os metabólitos ou os compostos que estão nessa amostra, de separar os picos de massa, né, na dimensão da massa, mas a gente vai usar muito a dimensão cromatográfica também para auxiliar nessa separação dos picos e para fornecer mais confiança na nossa separação. Então, o que a gente vai chamar de pico no final, ou feature, né, do termo em inglês, não tem uma boa tradução para português, vai ser uma unidade separada, né, com um tempo de retenção e uma massa exata, tá? Então, a gente vai ver como que a gente vai chegar nesse feature. A primeira coisa que eu tenho que chamar a atenção aqui para o dado de espectrometria de massa, eu tenho um colega químico que ele fala que a vantagem do espectroma de massa é que ele é muito sensível e a desvantagem do espectroma de massa é que ele é muito sensível. Então, se a gente tivesse aqui de novo, se a gente tivesse numa plateia aqui conversando, né, preparando para a gente ir para tomar uma cerveja no happy hour depois da apresentação, eu ia fazer a outra pergunta. Se a gente misturasse padrões, né, isolados que você compra lá da Sigma e adquirisse essa mistura numa cromatografia acoplada com espectrômetro de massa, quantos picos vocês esperariam obter? Então, aqui nessa referência aqui, a gente tem essa mistura com 39 padrões, e se a gente fizesse a aquisição dessa mistura, nesse trabalho ele observou com a coluna C18, mais 2.800 picos, e com a coluna ILIC aqui, mais de 11.000 picos. Tá? Então, a gente vai ver que tem várias fontes, né, esse número abundante de picos que você observa no processamento automático. Uma delas é a redundância na espectrometria de massa, né? E outras, a gente tem muito ruído também, tá? Então, isso aqui, acredito que os químicos todos vão entender que se a gente tivesse uma série de diluição, a gente, como o ruído, você espera que ele seja aleatório, né? Você conseguiria separar o sinal real, né, que está representado aqui no cromatograma, de um composto separado do ruído, tá? Mas desses sinais reais, que a gente conseguiria separar do ruído, que é também detectado automaticamente, a gente vai ter muita redundância, tá? Então, esse aqui, na dimensão da massa, é um espectro típico, né? Se a gente tivesse uma substância aqui, que a gente tem esse répis, esse tampão, se a gente tiver um espectro de massa em ionização por eletrospray, esse é o espectro típico que a gente tem, tá? Então,
E um composto apenas, ele vai gerar vários picos de massa, então a gente vai ter lá duplamente carregado, né, que a gente tem a razão massa-carga aqui, a gente vai ter o padrão isotópico, que a gente consegue observar, a gente vai ter os adultos, né, vários sais vão se ligar nessa estrutura e a gente vai conseguir detectar, e a gente tem que ser capaz de separar esses picos e atribuir um grupo de picos a um composto, tá? Que vai ser uma definição de feature para a gente também, um grupo de picos que é derivado de um único composto. Então, a gente vai ver como que a gente pode tentar fazer isso. E a gente vai ter também, o que eu vou comentar nas figuras à frente, os artefatos da detecção de picos automatizada, tá? Que a gente tem que estar sempre atentos, que é um processo que dá eficiência, né? É praticamente impossível a gente analisar os milhares de picos que são detectados a partir de uma mistura manualmente, mas a gente também produz esses artefatos, tá? Então, vamos tentar seguir aquelas sequências, né? Ver como que a gente faz a detecção de picos, o agrupamento de picos, a correção dos tempos de retenção e a imputação. Então, vou falar rapidinho desses passos. Eu fiz um resuminho aqui. O pacote XCMS, que é uma das ferramentas open source para fazer pré-processamento, ele tem alguns algoritmos para detectar os picos automaticamente. Como o nosso colega falou anteriormente, uma das estratégias também é o binning, né? Ou dividir o espectro em fatias. A gente pode, na unidade da massa ou da razão massa-carga, fazer esses binnings, né? Esses bins. Aí depois a gente pode obter nos bins o pico de massa de maior intensidade e conseguir fazer um pico ao redor desse pico, desse íon de maior intensidade. A gente pode usar para determinar esse pico um filtro que é derivado da gaussiana, né? Vocês lembrarem lá, a gaussiana tem aquela forma de sino, é a forma esperada de um pico cromatográfico, tá? Por isso que é uma distribuição utilizada aqui. E aí, depois que a gente aplicar esse filtro da gaussiana, a gente pode aplicar também outra etapa de filtro da razão do sinal pelo ruído, tá? A gente vai ter um método para determinar o ruído, e aí a gente só considera um pico o que for X vezes mais pelo ruído. Então, vendo isso de forma gráfica, aqui a gente pode definir esses bins de 0,1 MZ, aqui a gente já vê um primeiro problema potencial, né? Dependendo do tamanho do bin que a gente definir, a gente pode separar em dois picos o mesmo composto, tá? Então, a gente vai falar mais à frente, você pode fazer esses bins de forma em janelas que se sobrepõem, vai ficar no texto nos próximos slides. Também você pode combinar bins, tá? Então, aqui, se a gente combinasse esses dois, a gente veria que a gente tem um formato esperado para um pico cromatográfico. Então, aplicando o nosso filtro da gaussiana, a gente ia considerar esse pico cromatográfico um pico, né? E a gente poderia integrar com todos os sinais de massa que estariam aqui, tá? Como a gente falou, essa é uma das formas que a gente poderia gerar um artefato, por exemplo, né? A gente dizer que tem dois picos, quando na verdade tem um só. E o próprio XMS adicionou um outro algoritmo que funciona melhor para alta resolução, tá? Então, nesse novo algoritmo, a gente vai definir essas regiões de interesse, ou que é conhecido em outros lugares como traços de massa também, e aí, a partir dessas regiões de interesse, a gente vai aplicar esses filtros, como a gente mostrou na imagem anterior, e a gente vai ver que esse algoritmo ele é muito sensível, ele permite a gente até identificar picos parcialmente sobrepostos, como a gente vai ver na imagem à frente. Então, voltando aqui lá na nossa imagem, no nosso dado tridimensional, né? Se a gente lembrar lá do nosso dado tridimensional, a gente tem a dimensão do tempo, a dimensão da massa aqui. Se a gente se fixar aqui na dimensão da massa, né,
a gente vê aqui que a gente tem a massa por volta do valor 285. Aqui, se a gente for nessa linha reta aqui, a gente vê que esse pico está nessa massa aqui. Se a gente fixar agora uma janela de acurácia da massa aqui de 20 ppm, a gente pode definir como esse pico que está colorido aqui, ó, que fica dentro dessa janela, tá? Então, a gente vai usar na nossa integração desse pico só os pontos que ficaram dentro dessas janelas. Se a gente olhar agora no nosso tempo de retenção, a gente também vê essa forma gaussiana, tá? Então, é uma forma da gente agora utilizar a dimensão da massa e nos certificarmos que os picos dos scans consecutivos que a gente tem na dimensão do tempo estão dentro dessa janela de acurácia que a gente fixa aqui, tá? Então, se a gente olhar agora uma janela maior no nosso cromatograma com vários picos, a gente vê que essa estratégia ela permite realmente aqui, ó, a gente tem no eixo X, no eixo Y aqui, a gente tem as massas nominais, aqui, por exemplo, no 288, a gente vê que mesmo picos que estão sobrepostos, né, quando a gente pensa na massa nominal, se a gente tentar um valor de acurácia e definir essas janelas, a gente vai conseguir separar picos que estão sobrepostos na dimensão do tempo, tá? Então, ele permite a gente separar esses picos de massa baseados na acurácia da massa aqui. Eu vou repetir isso que eu falei agora com um algoritmo similar de outro software, tá? As referências estão aqui. Esse aqui é a estratégia do OpenMS, que surgiu depois do XCMS e se inspirou nele para desenvolver o algoritmo e melhorar, tá? Então, aqui é a mesma estratégia. Eu começo na dimensão da massa, né? Então, eu vejo aqui na dimensão da massa, em um dado tempo de retenção, qual que é o maior pico, e aí eu estendo para os dois lados no tempo de retenção, para tempos de retenção inferiores, tempos de retenção superiores, e aí eu defino esses traços de massa aqui, tá? Da mesma maneira que eu tinha feito anteriormente. Aí, uma vez que eu defini esses traços de massa, eu posso novamente olhar para a dimensão cromatográfica, tá? E ver que eu vou ter múltiplos valores de máximo, né? Múltiplas máximas aqui, e aí eu consigo, utilizando novamente a dimensão cromatográfica, né? Aproveitando dessa natureza tridimensional do dado, consigo até separar picos, né? Utilizando a informação de dimensão cromatográfica. Uma vez que eu fiz essa separação dos picos, agora eu posso criar hipóteses para esse que eu estava tentando chamar de feature, né? O que é um feature? Eu estou tentando falar que eu estou vendo vários sinais que estão sendo derivados do mesmo composto. Então, se eu consigo fazer uma hipótese para um feature, eu consigo agrupar esses traços de massa, tá? Com esses padrões, por exemplo, o padrão isotópico esperado, tá? Então, se eu sei, por exemplo, o isótopo do carbono, a diferença de massa que o carbono 13 vai adicionar, e se eu consigo achar essa diferença de massa no meu espectro, eu posso formular uma hipótese de um padrão isotópico e unir esses traços de massa em uma única feature, tá? Então, essa é uma forma como eu faço para achar a feature aqui, tá? Então, novamente, um algoritmo muito similar de outra ferramenta que utiliza essa ideia do dado tridimensional em espectrometria de massa. Ótimo. Então, agora eu tenho uma ideia de como que eu vou detectar minhas features, né? Mas agora eu tenho um desafio. Tem várias amostras, eu tenho features em várias amostras. Tá? Então, esse aqui são finalmente, os melhores candidatos, são esses features agrupados que eu tenho, tá? Então, meu próximo desafio é, ok, agora eu sei identificar picos em uma amostra só. Eu tenho lá um cromatograma com milhares de picos de massa. Não tem tempo de analisar isso tudo, não tem recurso, mas eu tenho uma estratégia para achar os picos automaticamente. Só que agora eu tenho múltiplas amostras. Como é que eu vou parear esses mesmos picos nas amostras, tá? Então, agora a gente vai ter que usar esse agrupamento de picos. Novamente, a gente pode usar essas fatias, né? Aqui vocês vejam até um exemplo de fatias que se sobrepõem,
para a gente ter certeza que são os mesmos picos dentro da amostra, né, vem do mesmo composto, né, estão dentro do feature, e para a gente ver se eles são os mesmos entre as amostras também, tá? E aí, aqui, alguns softwares já implementam uma estratégia interessante de filtragem, né? Porque a gente tem que priorizar os picos. Então, você pode falar assim, olha, eu quero ver só no final picos que eu consegui ver em X% das minhas amostras, tá? Então, é lógico que você tem que usar esse filtro com cuidado, né? Especialmente se você tiver tratamento e controle, você pode falar assim, eu quero um pico que eu veja em pelo menos 50% das amostras do tratamento e pelo menos 50% do controle, tá? Então, a gente define essa estratégia para a gente tentar ancorar os grupos de picos que eu vi semelhantes dentro da amostra e entre amostras, tá? Então, aqui tem uma representação esquemática disso que eu estou falando, né? Então, a gente vê que esses grupos de picos, com essas linhas aqui, dentro de cada amostra, tá? Então, a gente consegue... isso aqui é uma amostra individual, tá, gente? Aí, de novo, utilizando o tempo cromatográfico, a dimensão cromatográfica, eu posso fazer esse filtro aqui na forma gaussiana, e aí eu tenho aqui como parâmetro para esse filtro, né, um desvio padrão de 30 e um desvio padrão de 10. Então, eu vejo que se eu mudar um parâmetro do meu filtro, né, por isso que é importante também a gente ser capaz de alterar um parâmetro num software que a gente está usando e observar o impacto causado pela mudança do parâmetro. Eu vou falar no ponto da visualização formas de vocês fazerem isso, tá? Estudarem como a modificação dos parâmetros do software causa impacto nos dados de vocês. Aqui a gente vê que se a gente muda esse parâmetro do filtro gaussiano na dimensão cromatográfica, a gente vê que a gente pode excluir alguns picos desse grupo que a gente está determinando, tá? Então, eventualmente, aqui ele tem até um pico diferente, ou se for um erro, né, se seu filtro estiver muito curto, você vai excluir um pico que faz parte desse grupo, tá? Talvez seja um adulto desse composto que você está estudando, por exemplo. Tá, uma vez que eu defini esses grupos, essa definição de grupos me permite anotar esses grupos de picos que são do mesmo composto, essa feature, né? Uma das aplicações que tem, né, dentro do ambiente do XMS, tem esse pacote que chama câmera, e outros softwares implementam abordagens parecidas. Uma vez que eu tenho um agrupamento de picos, eu posso fazer agora a integração também do tempo de retenção, né? A gente vai ver como que a gente usa o agrupamento para fazer correção do tempo de retenção também. Eu posso, como eu mostrei na imagem do OpenMS, fazer anotação de isótopos e essa determinação a gente vai ver, ela pode ser ajudada pela correlação entre os cromatogramas, tá? E a gente pode anotar adultos também, tá? Então, uma vez que a gente agrupou todos esses picos que vêm dentro do mesmo composto, a gente pode gerar hipóteses sobre esses picos. Alguns deles vão ser do padrão isotópico, outros vão ser adultos, ou como a gente mostrou lá no nosso espectro teórico, eu posso ter fragmentações, dímeros e, eventualmente, até artefatos, tá? Então, é muito vantajoso a gente ter uma estratégia para agrupar picos que são derivados do mesmo composto. Essa estratégia, se eu vi aqui essa estratégia com mais cuidado, se eu olhar o cromatograma aqui, se eu fizer um cromatograma de vários íons que estão no mesmo intervalo de tempo de retenção, eu vou ver que muitos deles têm a forma parecida, né, do cromatograma bem parecida, que já é um indício visual que eles vêm do mesmo composto. A gente pode usar esse indício visual e usar, por exemplo, uma análise de correlação para agrupar esses picos, tá? Então, aqui estão representados íons que estão com cores iguais aqui, foi gerada uma hipótese que eles vêm do mesmo composto, tá? Então, aí também se pode começar a olhar para a diferença de massa, o delta da massa entre os picos que você agrupou junto para essa análise de correlação, e isso vai te ajudar a gerar a hipótese, se é um adulto ou se faz parte do padrão isotópico, tá? Então, essa implementação, ela está presente no Câmera desde 2012, né?
E agora, recentemente também, ela está sendo integrada ao ambiente de desenvolvimento do GNTS, né? Que vocês vão ver aí, acho que é a Annelise, né, que vai falar das redes moleculares para vocês. Então, se a gente vê aqui o que eu estou falando, ó, se eu tenho dois picos cromatográficos, eu posso fazer uma correlação das formas cromatográficas, tá? Que vai ser uma análise de correlação das intensidades dos picos em cada um desses cromatogramas aqui. E aí eu posso fazer um filtro de um valor de correlação alto que eu espero para eu agrupar esses picos, né? Picos comuns aqui estão em cores iguais. E aí, na hora que vocês forem aprender redes moleculares, as redes moleculares, elas usam a informação da fragmentação, né? A similaridade espectral para inferir similaridade estrutural e criar essas redes. E aí, se você tiver a informação da correlação entre as formas, entre os cromatogramas, você pode agora unir a informação da correlação espectral, que é o que está em cinza aqui, com a informação da correlação no tempo cromatográfico, que é o que está colorido aqui. Então, você consegue, de novo, resumir melhor a informação de milhares de sinais que você observa no seu experimento, né? Aqui está de forma esquemática, vai ser fácil de explicar, mas fica muito mais fácil você analisar um conjunto de dados grande quando você consegue resumir ele dessa forma, tá? Então, quando vocês aprenderem lá as redes moleculares com a Annelise, vocês vão voltar aqui e relembrar esse conceito, tá? Também tá, eu vou mencionar de novo no último slide, quando eu falar dos softwares, mas está aqui a referência para essa publicação, tá? Das redes de correlação. Chama Ion Identity Networking, né? Ótimo. Então, agora, o que a gente fez? A gente foi capaz de definir o que é um pico de massa automaticamente, a gente detectou esses picos de massa, a gente agrupou os picos de massa, né, que vêm do mesmo composto, a gente tem essas hipóteses pelas features, só que agora, como a gente tem aquele dado tridimensional, a gente tem que ser capaz também de corrigir o tempo de retenção, tá? Então, uma primeira estratégia que a gente pode usar para corrigir o tempo de retenção é usar esses grupos que a gente fez entre as nossas amostras e usar esses grupos que estão presentes na maioria das nossas amostras, que a gente está chamando aqui de grupos de picos bem comportados, estão na maioria das nossas amostras, como se eles fossem padrões para a gente alinhar. Esse conceito aqui é muito importante, tá, gente? Porque, por exemplo, quem é familiar com cromatografia gasosa acoplada à espectrometria, então a resolução da cromatografia gasosa é muito boa, é mais robusto, tem menos variação, e você pode usar padrões de hidrocarboneto e criar índices de retenção, tá? Então, muita gente tenta importar essa ideia conceitual para a cromatografia líquida acoplada à espectrometria e utilizar um padrão para corrigir o tempo de retenção. Mas os desvios de retenção em cromatografia líquida acoplada à espectrometria de massas, eles são não lineares. Então, os padrões que você tem da amostra, eles não vão ser representativos para matrizes complexas e não vão ser suficientes para vocês fazerem a correção dos tempos de retenção. Mas quando a gente usa picos da nossa própria matriz, com esses grupos bem comportados, a gente consegue fazer essas correções não lineares para os tempos de retenção, tá? Então, essa é uma das inspirações, né, de um algoritmo para corrigir tempos de retenção no XMS e, posteriormente, a primeira publicação do XMS, também foi implementado esse algoritmo que é capaz de corrigir desvios não lineares no tempo de retenção. Então, qual é a inspiração? Esse algoritmo, né, gente, muitos desses métodos que são usados em dados espectrais, eles vêm de processamento de sinal que foi desenvolvido há muito tempo, tá? Para processar, talvez, som ou imagem em outras disciplinas, tá? Então, muitos desses métodos são métodos clássicos que são importados para análise espectral. Então, um deles é esse Dynamic Time Warping aqui, que ele foi desenhado
para alinhar séries temporais, tá? Então, se a gente tem duas séries temporais, dois cromatogramas aqui em 3 dimensões, se a gente tentar fazer uma matriz de distância de todos os picos contra todos os picos, eu posso ter essa matriz aqui de similaridade ou similaridade, e aqui eles utilizam programação dinâmica, que é uma técnica de otimização, para achar o caminho de maior similaridade entre essas duas séries temporais, tá? Então, utiliza essa intuição de uma técnica que foi desenhada para alinhar séries temporais para corrigir sistemas de atenção, tá? Então, o desempenho desse método que está disponível no XMS é melhor, né, que o método anterior, baseado nos grupos bem comportados, mas outras ferramentas implementam métodos similares, tá? Tá aqui mais para vocês terem uma intuição de como esses alinhamentos dos tempos de atenção são executados algoritmicamente, né, falando. Ótimo. Então, gente, ó, de novo, eu vou voltar, tô finalizando os tópicos que a gente estabeleceu lá em cima. De novo, visualização muito importante. O XMS disponibiliza isso para a gente, né? É para você verificar que os picos antes e depois do alinhamento, você tem uma contribuição muito grande do alinhamento, né? Se você fosse aqui dividir por tempo de atenção, você ia atribuir o mesmo composto, a mesma feature, várias vezes no seu conjunto de dados, tá? Se você não executasse esse alinhamento entre as suas amostras. Então, é muito importante fazer esse alinhamento e ser capaz, de novo, de modificar os parâmetros do método que você está utilizando e inspecionar os resultados, tá? É muito importante que você, à medida que você está conhecendo o seu instrumento, conhecendo os dados que são gerados onde você trabalha, você faça o máximo de teste possível, tá? Se você tiver padrões adquiridos no instrumento onde você trabalha, você fazer teste com os parâmetros desses algoritmos para você chegar a um conjunto de parâmetros que levam a um resultado ótimo para o seu experimento, tá? Isso é muito importante. Por fim, gente, eu vou mencionar muito brevemente aqui qual que é a nossa intenção aqui. Então, o pré-processamento eu posso pensar, grosso modo, como uma redução de dimensionalidade, tá? Uma forma de resumir o meu conjunto de dados. Eu tenho aquele conjunto de dados com centenas de milhares de picos, eu quero ter uma tabela com os picos que pertencem ao mesmo composto e a área abaixo da curva desses picos para eu poder fazer as análises estatísticas que eu estou interessado. O que acontece, vocês vão lembrar lá, por exemplo, quando eu citei o método de detecção de pico, que um dos filtros que a gente aplica é razão sinal ruído. Então, se eventualmente o pico em uma amostra passa no meu filtro e na outra amostra não passa, nessa amostra que não passa, ele pode ficar com um zero. Então, muitas análises estatísticas elas vão ser suscetíveis a esses zeros que eu coloquei, talvez até de forma artificial por causa dos parâmetros que eu escolhi. Então, existem muitas abordagens para preencher ou fazer a imputação desses dados faltantes. Tá? Uma clássica em pré-processamento de espectrometria de massa eu achei o pico em uma amostra, eu fiz o alinhamento do pico ao redor, por todas as amostras, e aí, naquela amostra que está zero, eu volto de novo no cromatograma e eu integro aquela área, porque aquela área pode ter sido ignorada apenas porque ela não passou no filtro de sinal ruído, mas a área que está lá pode ser correspondente a uma baixa intensidade de um analito, tá? Ou pode, no final das contas, você simplesmente ter um valor lá maior que zero da sua linha de ruído, que vai te auxiliar nas análises estatísticas, tá? Então, essa é uma técnica de imputação de dados clássica em espectrometria que está disponível na maioria dos pacotes de software que eu vou listar para a gente aqui no final, tá? Por fim, uma dos últimos tópicos que eu quero abordar é a importância da visualização. A gente viu ali
que é muito importante a gente inspecionar o resultado de cada uma dessas etapas de processamento que eu estou realizando. Eu vou dar uma lista para vocês, tá? O OpenMS e o XMS, por exemplo, eles são ferramentas linha de comando ou pacotes para softwares como R ou linguagem de programação como Python, mas eles têm outras ferramentas que pegam os resultados e deixam você visualizar dinamicamente, tá? Um exemplo muito bom também é o MZMine, tá? Que ele deixa você visualizar cada uma dessas etapas que você está executando. Eu, particularmente, com os meus colaboradores, eu tenho usado bastante o MZMine. Eu uso a maioria dos softwares que eu vou citar aqui, CMS ou PMS, eu uso eles porque alguns deles são melhores para aplicações específicas, tá? Mas o NZMine, ele é muito interessante, eu gosto muito da aplicação que ele tem também, ele tem uma função preview, que você pode mudar os parâmetros e ver qual que é o impacto do parâmetro no processamento num preview, tá? Então, é importante que você teste isso até você achar o parâmetro ótimo para o seu dado, tá? Os dados de espectrometria de massa, quanto mais complexa a matriz, mais difícil vai ser, nunca vai ser perfeito, tá? Mas é impossível melhorar bastante o desempenho se você fizer essa otimização dos parâmetros. Outra função que eu gosto muito do NZMine é o seguinte, ele tem esse módulo de batelada, né, o batch aqui, que você pode fazer todas essas etapas que a gente discutiu aqui, em sequência. E aí, o que acontece muito com meus colaboradores é que num computador pessoal, você consegue processar talvez algumas centenas de amostras, mas se você está trabalhando num experimento muito grande, você tem talvez milhares de amostras, talvez você precise de uma infraestrutura maior de processamento. Então, o que acontece muito com nossos colaboradores aqui é que eles inspecionam os dados visualmente, testam diferentes parâmetros e gravam um arquivo com os melhores parâmetros que eles encontraram nesses testes. E com esse arquivo, né, aqui você pode ver nesse batch aqui, que eu até coloquei o link para a documentação, você pode salvar esse arquivo de parâmetros. Com esse arquivo de parâmetros, eu sou capaz de processar na linha de comando no nosso servidor, tá? Então, é uma opção muito boa para colaboração, onde a gente tem o melhor dos mundos, né? Muitas vezes a gente está do lado computacional, às vezes a gente acha o processo mais eficiente, mas ele pode gerar muito ruído para o químico também. Então, se a gente tem essa colaboração, a gente consegue ver qual que é a preferência do químico, né? Se você quer ser muito restritivo, tá? E você tem a chance até de perder um composto que está em baixa concentração ou que não tem a forma do pico cromatográfico tão perfeita, tão gaussiana, ou você quer ser muito pouco restritivo, né? Deixar passar todos os picos e conferir depois da análise estatística, tá? Eu particularmente, eu prefiro essa abordagem, tá? Ser pouco restritivo nos parâmetros e aí, eventualmente, se a gente acha um sinal interessante numa análise multivariada, a gente volta lá atrás, olha o cromatograma no dado bruto para ver se é um pico que tem realmente um cromatograma confiável, se está numa intensidade que a gente confia que é suficiente para a detecção. Então, gente, era mais ou menos isso que eu queria falar. Eu queria dar para vocês uma noção básica, né, de como que esses métodos de detecção e agrupamento automáticos operam, tá? De forma muito simplificada. Eu deixei aqui uma linha do tempo para vocês e os principais softwares livres que tem disponíveis para vocês fazerem essas análises. E eu também coloquei aqui alguns links de alternativas, por exemplo, o XMS e o PMS, que não tem interface gráfica do usuário, tem outras ferramentas que se conectam a esses que dão opções de interface gráfica, tá? Então, seria interessante para vocês, para quem está usando como químico, tá? Acessar essas ferramentas. Também coloquei aqui documentação, MZMine 3, tem interface gráfica e tem essa flexibilidade, né, de permitir também o processamento em linha de comando e também a documentação para
o Ion Identity Molecular Network aqui, que é uma estratégia muito interessante, vocês podem combinar com o que vocês vão aprender com a Anne em uma das próximas aulas, tá? Então, para finalizar, hora do jabá aqui, né? Então, a gente está tentando estabelecer um grupo computacional aqui na Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto, tá? Então, a gente está sempre procurando colaboradores, procurando candidatos para os programas de pós aqui. A gente tem programas de pós excelentes aqui, programa de ciências farmacêuticas nota 7, a gente tem financiamento de empresas, de várias agências financiadoras, tá? Se tiverem interesse, entrem em contato, tem o site do laboratório aqui, meu cronômetro. Twitter também, sigam a gente, o nosso Twitter era um robô que só replicava coisas de outras pessoas, mas agora a gente deu um upgrade de robô para aluno de pós, e os alunos de pós agora vão começar a gerar conteúdo original, tá? De repente a gente põe algumas dicas lá de análise, então sigam a gente lá. Também queria aproveitar essa oportunidade de fazer uma consulta aqui, a comunidade grande, o sucesso desse evento que foi organizado aqui. Eu estou estudando a possibilidade de aceitar um convite para ser editor de uma edição especial do Marine Drugs. Então, se alguém tiver interesse em enviar um paper aí de alguma análise ômica, entre em contato comigo, só para eu ver se eu vou aceitar mais esse trabalho de graça aí. Não vai ser muito difícil achar o todo, tá? Então, gente, muito obrigado. Desculpa aí ter passado um pouquinho. Eu fico à disposição de vocês para a gente conversar mais e responder perguntas, tá? Não, professor Ricardo, foi uma excelente palestra, muito bom. Quando eu comecei a fazer metabolômica, ter tido uma palestra assim, de processamento de dados. Foi realmente incrível. E a gente tem um tempinho, então, para fazer, acho que 2 perguntas, né? Temos aqui a primeira pergunta da... Então, vamos ver aqui, Beatriz. Boa tarde, professor Ricardo. Trabalho com voláteis e GCMS e tenho uma certa dificuldade em relação aos valores no software na hora do pré-processamento. Como ou em que etapa eu posso saber que o pré-processamento dos meus dados está sendo realizado de forma adequada? Olha, é uma excelente pergunta. Não tem uma resposta certa. Tem algumas tentativas na literatura, até relacionado ao CMS, tem um programa que chama IPO. IPO, eu não estou lembrado, IPO, né? Eu não sei o nome, o resto do nome, mas é uma tentativa de otimizar os parâmetros de forma automatizada. Então, ele tenta vários e faz um cálculo de qual que é o conjunto melhor de parâmetros. Então, tem essas tentativas automatizadas. Eu gosto muito dessa alternativa no MZMine. Não sei se você usa o MZMine. O MZMine processa dados de cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massa, tá? Então, eles têm alguns pacotes muito bons lá, integrados no ambiente do MZMine. Eu seguiria esse link que eu passei e tentaria utilizar os previews, tá? Então, você vê lá, porque, por exemplo, você vai lá e fala assim, vou definir minha linha de ruído. Aí você vai lá, define a linha de ruído, e aí você navega por alguns scans e vê aquela linha de ruído, o que ela vai implicar, quantos picos de massa você vai detectar se o seu ruído for daquele tamanho. Tá? Mesma coisa, eu defini a janela de tempo de retenção para definir meu pico, um dos parâmetros lá. E aí ele te mostra, ele colore para você onde que o pico foi integrado. Então você tem uma noção, tá? Outras formas, gente, assim, o que eu sempre falo para o pessoal, os meus colaboradores que trabalham direto no espectro de massa, você que é químico, você que sabe do dado, sabe? Às vezes eu vejo pessoas, eu devia saber processamento nesse nível. Não, por isso que a gente faz pesquisa multidisciplinar, tá? Mas você que sabe, você pegou seu cromatograma lá e você viu, esse aqui é um pico bem comportado, eu tenho certeza que aí você viu em GCMS, você tem o padrão de fragmentação, você comparou com a biblioteca, esse é um composto que você conhece muito bem. Esse composto está saindo no seu processamento automático, porque o que você viu no manual, o que você viu com o seu conhecimento de química, você tem que ser capaz de reproduzir com o seu processamento automático. Então, uma das formas de você balizar é isso.
você vai alterar os parâmetros até que ele reproduza o que o seu conhecimento sólido de química está garantindo que é um pico real no dado, tá? Então, eu falo muito com meus colaboradores, ó, está fazendo um processamento automático, está começando com software, faz o processamento automático, tenta utilizar os parâmetros seguindo os manuais, muitos desses softwares aqui que eu citei são excelentes, tem muitos detalhes, tem uma comunidade grande disposta a ajudar, fóruns onde você pode fazer perguntas, vai lá, tenta otimizar, mas aí faz uma análise manual, vai lá no seu espectro, você mesmo, integra lá no software proprietário alguns picos, identifica alguns picos manualmente e vê se esses picos que você identificou manualmente estão na sua análise automatizada, tá? Isso é muito importante, gente. Software, você não pode confiar, né, numa análise totalmente automatizada. Os algoritmos eles estão sendo melhorados. Aqui eu pus uma linha do tempo de 15, 20 anos. A gente está sendo trabalhado há muito tempo, mas ainda tem muito o que evoluir, tá? Tem muito artefato, muito ruído nesses dados. Então, é sempre importante você usar e abusar do seu conhecimento de química, tá? Eu não sei se eu respondi, mas... Acho que sim, perfeitamente. E aí nós temos mais uma pergunta, na verdade nós temos duas que se complementam, que é da Juana e da Mariana. A pergunta é assim: com essa ideia de usar picos bem comportamentados como padrão, esse agrupamento só funciona se eu tiver uma replicata técnica das amostras? E aí a complementação seria sobre os grupos de picos bem comportamentados, se há algum módulo específico no MZMine. Olha, com relação ao MZMine, eu não sei exatamente, tá? Mas os métodos de agrupamento e alinhamento do MZMine funcionam bem, tá? Mas a sua pergunta é realmente boa, tá? Porque, olha só, a pergunta do nosso colega. Porque se eu tiver réplicas técnicas, eu garanto que eu deveria ver os mesmos compostos nela, né? Então, eu vou ter grupos bem comportados. Mas se eu tenho condições contrastantes, pode ser que o pico simplesmente não aconteceu na minha condição, tá? Então, realmente, nessa situação, você pode ter mais dificuldade de usar esse método, tá? Especificamente, esse método está implementado no XMS. Mas, olha, é o que a gente falou do desenho experimental também, tá? Eu sei que tem muitas circunstâncias que as amostras são raras, né? E a gente não tem a oportunidade de ter réplicas biológicas ou réplicas técnicas. Mas se você tem a oportunidade, tenha, tá? As duas. Réplica biológica vai ser essencial para você fazer qualquer inferência estatística, tá? E réplica técnica, ela vai te dar essa robustez na análise, tá? Então, não respondendo, eu acho que não tem uma pergunta boa. Eu diria que realmente você tem amostras que são muito diferentes, a ideia de grupos bem comportados não vai funcionar bem, tá? Mas, de forma geral, se você pode ter réplicas, tenha, tá? O máximo possível. Acho que é isso. Então, tá certo. Obrigada, professor Ricardo.